para vos dar mais uma palavra para edificar a vossa vida. Meus irmãos, então vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 53. Versículo 3, e diz assim: Era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vejamos, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercede. Então vamos orar, meus irmãos. Pai, nós entramos diante da tua face, da tua presença, Senhor. Oh, meu Pai, desde já queremos te agradecer, meu Pai, mais um dia que nos tens proporcionado, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua benignidade. Sim, meu Pai, por nos teres tirado do reino das trevas e teres transportado para o reino da luz. Nos dares a tua glória com o nosso Salvador Jesus. Paizinho, te pedimos perdão por qualquer ato, pensamento, palavras, obras, omissões que tenhamos dito, tenhamos feito. Pedimos-te perdão agora, dá-nos um coração puro, para que entremos agora diante do teu trono, da tua face, em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh, glórias a ti, glórias ao teu santo nome. Te louvamos e te adoramos, meu Pai, porque tu tens sido conosco a cada dia. Meu Pai, te peço, meu Pai,
que esta palavra, Pai, possa penetrar no coração do meu irmão, meu Pai. Transforma-o de dentro para fora, meu Pai. Que esta palavra, que é viva, eficaz e saúde para o nosso corpo, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencer do juízo, do pecado e da justiça. Meu Pai, eu te agradeço porque sempre ouves a minha oração e fazes muito mais acima daquilo que te peço. Preende todo o laço de Satanás contra esta live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, vou pôr aqui o micro para me ouvirem melhor. Assim já me estou a ouvir, irmã? Então não dá com o micro. Agora está-me a ouvir? Já me está a ouvir? Já me estão a ouvir bem? Pronto, eu estou a falar que Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. 500 anos antes da sua vinda. Vejamos o que é que ele disse, que ele era um homem desprezado, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um do que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas quanto todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Amém? Porque Jesus ele veio a esta terra. Muitos o receberam, mas outros não o receberam. Então nós estamos a ver aqui que diz assim, que verdadeiramente, no versículo 4, estamos a ler Isaías 53, 4. O profeta Isaías já estava a profetizar o que é que Jesus iria passar por mim e por você. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. Então nós vamos ver as nossas enfermidades, as nossas dores. Levou sobre si. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele desceu do céu para vir a esta terra pregar o reino de seu Pai. Para quê? Para vir ao pecador ao arrependimento. Jesus, ele não veio pregar uma religião. Jesus, ele andava por amor. Víamos onde ele passava, ele transformava a vida das outras pessoas. Amém? Então, meu irmão, ele levou o profeta Isaías
está-nos a profetizar que Ele verdadeiramente quer dizer verdade. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já viu que Jesus ele morreu na cruz do Calvário? Ele levou as suas enfermidades, as suas dores. Por isso é quando você tem uma dor, tem uma enfermidade na sua vida, você vai a esta palavra e vai dizer: não, esta enfermidade, esta dor não me pertence, porque verdadeiramente é verdade. Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades pelas suas pisaduras. Eu estou sarada, eu estou curada. Então você tem que confessar a palavra de Deus para o seu corpo, amém? Porque Deus diz na sua palavra que Ele quer que nos vá bem todas as coisas e tenhamos saúde. Glória a Deus. E vejam, diz assim: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades. E uma iniquidade quer dizer um pecado contínuo. Porquê, meu irmão? Porque Deus ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. E se nós continuamos a pecar, se nós deixamos o pecado, aceitamos Jesus, deixamos o pecado de lado, alcançamos misericórdia de Deus. Agora, se nós continuamos a pecar, a desagradar a Deus, nós, meu irmão, vamos causar iniquidade. E isso é um pecado contínuo. Isso não vai agradar ao Pai. Amém? E diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, meu irmão, confesse esta palavra. Nós podemos ver quando temos enfermidade, alguma dor, nós confessamos esta palavra e Deus sempre ouve a oração de um justo, porque a oração de um justo vale mais por seus efeitos. E Deus, o poder de Deus que está em nós, o Espírito Santo, porque Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, que é o poder de Deus. Então, meu irmão, você que está aqui, você tem que ter esta convicção que você tem o mais bem precioso, que é o Espírito Santo a viver dentro de si. É o poder de Deus. Você tem que ter ousadia de orar pelaquela pessoa. E quem opera é Deus. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Que nós diminuamos e que Ele cresça a cada dia mais. Amém? Então, meu irmão, você tem que ter esta convicção, amém? Que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Porque a palavra de Deus vai dizer que todo mundo jaz no maligno, mas nós somos filhos de Deus e o maligno não nos toca. Mas há uma condição: não pequeis, filhinhos, não pequeis, amém? O pecado Deus detesta. Então vamos a ver aqui. E todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porque, meu irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?
tenha a vida eterna. Jesus, ele veio a este mundo para lhe dar a vida eterna. Ele veio a pregar o reino de Deus. E todos nós andávamos desgarrados como uma ovelha. Meu irmão, o nosso pastor verdadeiro, ele é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor verdadeiro. Nós somos as suas ovelhas. E, meu irmão, Jesus, ele fala-nos da porta larga e da porta estreita. E nós andávamos desgarrados. Eu falo por mim, meu irmão, eu andava desgarrada. Eu na altura, eu era modelo fotográfico, bailarina de cantores. Eu gostava de sair à noite, beber. Eu não conhecia Jesus, eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos arrancou do reino das trevas para o reino da luz. Nós agora somos a geração santa, o sacerdócio real, daquele que nos arrancou do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Só um momento, meus irmãos, que eu vou só abrir a porta à minha gatinha, que ela está ali a arranhar. Luana, vai lá, tica bobo. Amém, glória a Deus. Desculpa, meus irmãos, mas tive que interromper, que ela estava ali a arranhar a porta, a minha gatinha. Então, estava a dizer que nós somos a geração santa, o sacerdócio real, daquele que nos tirou do reino das trevas para o reino da luz, para anunciarmos as grandezas de Deus. E qual é a grandeza de Deus, meu irmão? A grandeza de Deus é que Ele nos arrancou do reino das trevas. Ele foi lá onde eu andava, meu irmão. Onde eu andava mesmo nas trevas. Eu fazia o que desagradava a Deus. Eu andava... O mundo está no pecado, está no maligno. Eu estava no mundo a fazer coisas que desagradavam a Deus. Porquê, meu irmão? Porque eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus, ele transformou a minha vida, ele libertou-me. Ele tirou-me do reino das trevas e agora fez de mim uma grande mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que ajude muitas pessoas através do seu Espírito Santo. E o que ele fez na minha vida, meu irmão, ele quer fazer na sua vida. Amém? Porque Deus, ele quer que todo mundo se salve e que venha ao conhecimento da verdade. É o que a sua palavra diz. E vejamos, Jesus, ele fala-nos na porta larga, onde muitos entram por ela e leva à perdição. E a porta estreita é o caminho que leva à salvação. Ela é estreita. Seguir Jesus é um caminho estreito, mas é um caminho que vale a pena. Amém? Eu quero lhe dizer nesta noite, meu irmão, eu não sei o que é que o meu irmão está a passar. As provações que vêm à sua vida, elas são necessárias para formar em você o caráter de Jesus Cristo. Amém? Porque nós somos barro nas mãos do oleiro e Ele está-nos a moldar conforme a imagem e semelhança de Jesus. Por isso nós vamos perseverar até ao fim, porque a nossa recompensa, nós somos só peregrinos nesta terra, a nossa recompensa é a vida eterna. Por isso é muito importante estudarmos a palavra de Deus. E Jesus vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras, que é o poder de Deus. As Escrituras é o poder de Deus. Nós estamos a ver aqui que o profeta Isaías, ele profetizou sobre Jesus quando ele estava a ser torturado
e a ser moído pelas nossas dores e iniquidades naquela cruz do Calvário. E esta palavra, esta convicção que o meu irmão deve ter, quando você vê esta palavra, agarra nesta palavra e tem uma enfermidade, tem uma dor, fala ao seu corpo. Assim como Jesus, como é que ele falou lá no deserto para Satanás? Quando Satanás o foi a tentar, não só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra de Deus. Está escrito. Então Jesus ele falou a Satanás. Assim nós temos que falar às nossas dores e às nossas enfermidades. Amém? Agora no versículo 7 vai dizer: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meu irmão, nós vemos aqui o grande exemplo que Jesus nos dá. Ele não abriu a sua boca. Meu irmão, eu não sei quando você tem alguma bênção na sua vida, e isto já me aconteceu quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu tinha esta bênção e eu começava a contar a toda a gente e nunca se realizava. Porquê? Porque o inimigo, ele ouve e não se faz as coisas realizarem. Por isso você, meu irmão, mantenha-se calado. Você tem algum segredo, você conte-o só para Deus. Porque assim o inimigo ele não vai ouvir e não vai roubar. E esse segredo, esse sonho vai se realizar. Amém? Nós vemos que Jesus ele estava mudo. Ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele poderia estar a blasfemar contra aqueles que o estavam a levar à cruz do Calvário, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi fiel a Deus, ao seu Pai, porque ele foi obediente ao seu Pai e obediente morte de cruz, uma morte de cruz. Amém? Vemos aqui que ele foi fiel, ele não abriu a sua boca. Temos aqui o maior exemplo de Jesus, não abrir a nossa boca. Amém? Da opressão e do juízo foi tirado a quem contará o tempo da sua vinda. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Meu irmão, quem contará o tempo da sua vinda? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus, ele vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Ele, meus irmãos, ele disse para os seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo. E também disse: Pai, eu peço-te que não os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E ele também vai dizer que ele enviará para nós o Espírito Santo, qual clamava Pai, Paizinho querido. Meu irmão, quando Jesus vier, ele vai ver em nós, em cada um de nós, o Espírito Santo, o qual clama Abba Pai, Paizinho querido, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que nos vai anunciar tudo aquilo que está por vir. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte,
porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas nós vamos ver que todavia ao Senhor agradou moendo fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongar os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Meu irmão, Jesus, ele levou seus pecados na cruz do Calvário. Nós vamos ver no jardim do Getsemane. E Getsemane, meu irmão, quer dizer lagar de azeite em hebraico. E nós vamos ver que ele foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades. A sua alma estava angustiada até à morte, porque ele ali já estava a sofrer. Mas ele disse: meu Pai, passa de mim este cálice, mas não, que não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Por isso, meu irmão, você deve se prostrar, ter intimidade com o Pai e dizer que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade na minha vida. Em todas as áreas da sua vida, você deve levar aos pés de Jesus. Porque nós vemos o grande exemplo que Jesus nos deu. Amém? E vamos ver o trabalho da sua alma. Ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o seu justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando ele estava ali no jardim do Getsemane, meu irmão, quando ele estava ali angustiado, a ser moído pelas nossas transgressões e iniquidades, ele estava a transformar para nos dar o Espírito Santo, o azeite puro que vem do alto. Porque um lagar de azeite, todos nós sabemos que era onde se metiam as azeitonas, não é? E as azeitonas, elas eram moídas, não é? Para nos dar o azeite. Então Jesus, ele estava a ser moído para nos dar o azeite puro. E nós vemos que ele poderia ter mandado um batalhão de anjos. Ele poderia ter mandado um batalhão de anjos e não ter ido à cruz, para não ir à cruz para o livrar. Mas isto foi missão do Pai, amém? Porque Jesus, ele teve que vir a esta terra, morrer por mim e por você. Se você fosse a única pessoa neste mundo, Jesus vinha. E vinha por amor a você, por amor à sua alma. Porque eu vou lhe dizer, existe um reino espiritual, anjos de Deus e demónios a lutarem pela sua alma. Todos nós que vamos ter que permanecer no juízo final, meu irmão. Todos nós vamos ter que dar contas a Deus. E para onde é que você vai? Será que você andou no caminho de Jesus? Porque só há uma única salvação, é por Jesus Cristo. Nós só vemos aqui que só há um único caminho, é por Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo dizia, eu não ando por sabedoria humana, e sim pelo poder de Deus. E o poder de Deus está dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Amém? Quem anda no Espírito, que ande também no Espírito Santo. Amém? Por isso, meu irmão, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores,
mas ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercede. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus, ele está a interceder por cada um de nós. Amém? Por isso, meus irmãos, Jesus, ele foi fiel até à morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai de todo o coração. Nós estamos a ver aqui que ele poderia ter mandado um batalhão de anjos e ele não o fez. Ele foi chicoteado até à cruz do Calvário. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Meu irmão, você está a ver o sofrimento de Jesus, mas foi por mim e por você. Eu não sei se você já recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas Jesus, ele não é religião. Jesus, ele andava por amor. Jesus, onde ele passava, ele transformava, ele libertava a vida das outras pessoas. Amém? Eu não sei se você ainda não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador. Diga comigo, porque é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Glória a Deus. Porque Jesus, ele vai voltar, ele está a voltar. Ele não nos deixou órfãos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Meu irmão, a cruz representa o triunfo, porque Jesus ele foi ao inferno. Os 3 dias ele foi lá e arrancou as chaves da morte ao diabo e a palavra de Deus vai dizer: onde está a morte o teu aguilhão? Porque ele ressuscitou ao 3º dia. Amém? E ele está aqui no meio de nós, porque a palavra de Deus vai dizer: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus, ele está aqui e ele está a dizer: se você hoje quer renunciar às coisas deste mundo, porque o amor do Pai, a palavra de Deus vai dizer: quem ama o mundo ou que nele há, o amor do Pai não está nele. Mas quando nós recebemos Jesus, quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, hoje você que está aqui, tenha também esta ousadia de orar por alguém e fazer o apelo de receber Jesus. Amém? Porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus ele vai vir como um ladrão da noite. E só Deus conhece o coração dessa pessoa. E Deus diz que ele conhece o coração. Ele não ouve só palavras, ele ouve o nosso coração. Por isso, meu irmão, o Espírito Santo está a falar. Imagine que Jesus ele volta esta noite. E essa pessoa que está no mundo recebeu Jesus. E ela confessou, ela se arrependeu da sua vida antiga e confessou Jesus. Eu creio que essa pessoa será arrebatada. Amém? Por isso, meus irmãos, é hora de arrependimento. Como eu digo sempre, é hora de arrependimento. Nós estamos a ver os sinais a acontecerem, estamos a ver os vulcões a entrar em erupção. As contrações da mulher grávida estão-se a multiplicar e ela vai dar à luz a criança. Estamos no fim, meu irmão. Jesus ele pode voltar a qualquer altura. Toma a decisão agora de aceitar Jesus no seu coração. Não queira ficar neste mundo, onde vai haver 7 anos de tribulação, amém? Com 21 chagas do Apocalipse, quanto nós, a igreja, vamos estar nas bodas do Cordeiro, com Jacó, Abraão e Isaac. E ao fim de 1000 anos,
Ao fim de 7 anos, nós vamos voltar com Jesus e quem for arrebatado vai ser sacerdotes com o Senhor Jesus e vai reinar nesta terra por 1000 anos, meu irmão. 1000 anos que nós vamos reinar nesta terra. Quando o falso profeta e Satanás vão ser atirados, vão ser acorrentados no lago de fogo. Amém? Por isso, meu irmão, não é maravilhoso saber de onde vimos, de onde estamos e para onde vamos? Ao fim de 1000 anos eles vão ser soltos e vai haver a batalha do Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal. E nós vamos ver que quem vai vencer somos nós, vai ser o bem. E vai haver novos céus e nova terra nesta terra, amém? Por isso, meu irmão, mas nós ainda temos uma esperança, porque quando a igreja for arrebatada, a mídia vai dizer que foram extraterrestres que nos levaram, mas aqueles crentes que ficaram, porque eu quero dizer, ser crente tem que haver uma transformação de vida. Porque a palavra de Deus é bem explícita. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tem que haver uma transformação de vida. Você não pode estar com um pé no mundo e outro pé em Deus. Amém? Você não pode servir a 2 senhores. Amém? Você foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus. É um pecador lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Quando você deixa o pecado, alcança misericórdia. E eu quero lhe dizer que há uma esperança, meu irmão. Porque quando nós subimos para as bodas do Cordeiro, esta terra vai ter 144 mil homens por todo o mundo a pregar o Evangelho, do reino. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Nós sabemos que esta terra vai estar governada 7 anos pelo Anticristo, 3 anos e meio com uma falsa de paz e os 3 anos e meio de tribulação. Meus irmãos, quem tiver a marca na mão direita ou na testa, não tem salvação possível, é o que a Bíblia diz. Mas estes homens vão andar por todo o mundo e depois vão dizer: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Porque vai haver 2 homens que são as 2 testemunhas, mas esses 2 homens vai ser só para pregar o Evangelho lá em Israel. Amém? Que eles vão ser mortos e ao 3º dia eles vão até ressuscitar. Por isso, meus irmãos, nós vamos estar firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, porque é muito importante estarmos firmes na rocha eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmão Jó, eu vejo que você está aqui, já recebeu Jesus como o Senhor e Salvador. Quero que faça uma oração por si. Vamos ficar firmes, vamos ter intimidade com o Pai, porque nós só temos um único mediador entre os homens e Deus, e Ele é Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Glória ao seu santo nome. Irmãos, já diga-me alguma coisa aí nos comentários. Jesus é maravilhoso, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Ele diz que nunca nos deixaria, nem nunca nos desampararia. Já viram a promessa maravilhosa que é termos Jesus no nosso coração? Glória a Deus, o nosso Deus, Ele está
presente em todos os dias da nossa vida, em todos os lugares por onde formos. Ele está conosco. Ele vai dizer: não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu ando contigo por onde quer que fores. Eu te ajudo. Em Josué vai dizer: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou o Senhor, te ajudo com a destra da minha justiça. Então a palavra aqui é ter bom ânimo, porque o Senhor, quando nós agradamos ao Senhor, Ele nos ajuda. Amém? A minha religião, não tenho religião. Não tenho religião, eu sigo Jesus. A única vamos entender na palavra de Deus que Jesus ele chamava os religiosos naquela época de hipócritas, não é? Porque eles diziam que Jesus expulsava os demónios pelo diabo. Então nós vamos ver que os fariseus Jesus chamava hipócritas, ainda pior, ele chamava raça de víboras. Por isso a religião ela é criada pelo homem, porque Jesus ele veio implantar o reino de Deus. Jesus ele andava por amor. Oh, glória a Deus, meu irmão Jó. Então, feche os seus olhos, ok? E faça uma oração para receber Jesus dentro do seu coração. Depois, o Espírito Santo, ele é que vai convencer do pecado, do juízo e da justiça, amém? Porque você se calhar nunca fez esta oração. Você tem que confessar Jesus como o Senhor e Salvador com os seus lábios. Por todos aqueles que o confessam como o Senhor e Salvador com a sua boca e creem no seu coração que Ele ressuscitou, eles vão ser salvos, amém? Pode dizer comigo, e quem quiser aqui receber Jesus, porque Jesus ele andava por amor, Jesus ele transformava, ele libertava vidas. Sentir a presença de Deus na nossa vida é maravilhosa, não é nada de religião. O apóstolo Paulo, nós temos o maior exemplo da Bíblia, irmão Jó, que é o apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo Paulo, podemos considerar que ele era um religioso, que ele era Saulo. Ele andava por uma seita. E nós vemos na palavra do Senhor que ele ia a Damasco fazer o quê? Matar os cristãos. Porque ele matava os cristãos. Ele agarrava as mulheres pelos cabelos, meu irmão, e matava e torturava os cristãos. E no entanto, meu irmão, porque Deus não faz exceção de ninguém. Deus quer drogados, Deus quer prostitutas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é transformação de vidas, amém? É o poder de Deus. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele era Saulo e ele ia no seu cavalo e a caminho de Damasco fazer aquela atrocidade, não é? Matar os cristãos. E no entanto ele ia no seu cavalo e viu uma luz. E ele olhou para aquela luz e caiu do cavalo e ficou cego. E ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu? Vejamos, ele disse: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, meu irmão, está a ver aqui? Está a ver aqui que Saulo, ele era religioso, ele andava a matar os cristãos. E, no entanto, quando ele teve o encontro com Jesus, vamos ver que a vida dele mudou completamente. Porque Saulo vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz: vai para a cidade
Damasco durante 3 dias e lá vou-te dizer o que te convém fazer. Então Saulo foi para a cidade de Damasco e Jesus aparece em sonho ao seu servo Ananias e disse: Ananias, vai à casa de Saulo, porque ele é um escolhido de meu pai. Meu irmão, você vai me dizer assim, meu irmão Jó, como é que ele é o escolhido de meu pai? Se ele matava os cristãos? Porque o Ananias até disse: mas senhora, eu lembro-me das atrocidades que fazia esse homem, porque esse homem andava a matar os cristãos. Mas, no entanto, ele era um escolhido. Vejam, ele era um escolhido de Deus. A palavra de Deus diz: não foste vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedires ao Pai, ele vos conceda. Então, qual é o fruto que nós temos que dar? É este amor de Jesus. É o amor de Jesus, amém? É esta alegria que transparece o nosso ser, a alegria do Espírito Santo é a nossa força. Esta alegria que o mundo não pode ter porque não o recebeu. Mas, meu irmão, nós temos esta alegria neste mundo que está jaz no maligno, neste mundo que a palavra de Deus está-se a cumprir. Vemos as profecias a cumprirem neste mundo onde há guerras, onde as pessoas não têm paz, mas nós temos a paz que excede todo o entendimento quando nós recebemos Jesus. Quando nós temos o encontro verdadeiro com Jesus. E nós estamos a ver aqui que o apóstolo Paulo, antes ele era Saulo, devamos ver que Ananias, ele vai à casa de Saulo e ele impôs-lhe as mãos em nome de Jesus. Começas a ver e as camas, a cegueira caiu e ele começou a ver. E vemos que ele tornou-se apóstolo Paulo. Vejam bem, meu irmão, um perseguidor, assassino. Deus quer que todo o mundo se salve e que venha ao conhecimento da verdade. E nós vamos ver na palavra do Senhor que ele foi o maior evangelista, o maior missionário, o apóstolo Paulo. Ele foi batizado e logo a seguir ele conseguiu 3.000 almas para Jesus. Ele andava a anunciar o Cristo ressurreto. Só Cristo salva. Amém? Ele também foi preso por causa do Evangelho. Meu irmão, você preserva até ao fim, porque ser cristão não é fácil, é andar pela porta estreita. Mas você tem a certeza da vida eterna. Glória a Deus. Por isso, irmão Jó, toma agora a decisão, receba Jesus no seu coração. Eu estou aqui a falar no apóstolo Paulo. Antes ele era Saulo, ele era um perseguidor, ele era um assassino de cristãos. E, no entanto, ele foi um escolhido, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Muita gente não sabe. As camas espirituais, elas caíram e tornou-se o apóstolo Paulo, maior evangelista da Bíblia. E ele sempre dizia: eu não ando por sabedoria humana, e sim pelo poder de Deus. Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele anunciava que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém, para nos dar a vida eterna. Glória a Deus, irmão Jó. Então diga comigo, ok? Quer receber Jesus agora como Senhor e Salvador dentro do seu coração? Diga-me aí nos comentários. E quem ainda não recebeu, faça agora, porque
Jesus, Ele está aqui. Eis que estou à porta e bato no seu coração. E quem alguém abrir o seu coração, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo. Oh, glória a Deus, irmão Jó. Oh, glória a Deus. Vai haver festa nos céus, porque a palavra de Deus vai dizer: quando um pecador se arrepende, os anjos estão a fazer uma grande festa nos céus e o seu nome é escrito no livro da vida. Amém? E salvação é por graça. E graça quer dizer um favor que nós não merecemos. Então eu vou orar por si. Amém? Feche agora os seus olhos. Eu posso lhe fazer uma chamada. Se quiser, eu faço uma chamada e oro por si. E oro por si em direto, se o irmão quiser. Mas também não está a dar. Mas pronto, irmão, então feche os seus olhos. Tenho aqui. Ah, está aqui, ó. Paz do Senhor, irmão. Amém. Amém, irmão Jó. Vou orar então por si, está bem? Está bem, só que eu não vejo nada. Não, não, não. Sim, eu não estou a ver, mas você está-me a ver a mim, não está? Não, não. Deixou de me ver. Sim, deixa de ver. Mas está-me a ouvir, não está? Sim, sim, estou a ouvir e bem. Então pronto. Então, olha, diga comigo assim, eu recebo, feche os olhos, Eu, sim, sim, eu recebo Jesus Jesus como o Senhor como o Senhor e Salvador e Salvador. da minha vida. Falhou. Oh, irmão, vou tentar outra vez. Isto falhou. Se não der, fazemos sem. Falhou outra vez. Irmão, diga-me aqui, está a receber a conexão? Você está a receber a conexão? Ok, então vá. Feche então os seus olhos e diga comigo: eu recebo Jesus como o Senhor e Salvador na minha vida. Eu reconheço que Ele morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa-me qualquer pecado. Lava-me com o teu sangue, corpo, alma e espírito. Vem morar dentro de mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. E eu agora vou orar por si. Feche os olhos, está bem? Pai, nós entramos agora na tua maravilhosa presença, oh meu Pai. Quão bom e suave é que os irmãos vivam a união, Senhor, e tu queres que todo o mundo se salve e que venha ao conhecimento da verdade. E a verdade é esta, meu Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glórias a ti, glórias ao teu santo nome, meu Pai. Eis aqui a vida do Jó, meu Pai.
Oh, meu Pai, o teu filho, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, quando um pecador se arrepende, os anjos fazem uma grande festa nos céus e o seu nome é escrito no livro da vida. Oh, Espírito Santo, toca agora poderosamente na vida do irmão Jó, meu Pai. Vai repreendendo agora, em nome de Jesus, toda a cilada de Satanás contra a vida dele. Eu desligo agora completamente todo o laço de Satanás, dores, contendas, maldições hereditárias, mentiras, invejas, ciúmes, orações contrárias, fogo do Espírito Santo. Vem queimando agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, transforma o nosso irmão de dentro para fora, pois és tu quem faz a obra, és tu quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, meu Pai. Oh, meu Pai, eu desde já abençoo em nome de Jesus o nosso irmão Jó, e as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores, meu Pai. Oh, meu Pai, usa-te mais e mais dele, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Jó. Como é que se está a sentir? Não deu direto, não deu aqui para falarmos pela web, mas a presença de Deus foi forte. Você sentiu, não sentiu? Está-se a sentir bem? Leve? Amém, glória a Deus. Sentiu a presença de Deus? Glória a Deus, claro que sim. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, você agora tem um mediador entre os homens e Deus. Ele é Jesus Cristo. Você entra no seu quarto, você ora ao seu Pai que está ao oculto, dobra os seus joelhos e falam com ele. Ele é bem forte. Glória a Deus, meu irmão. Como é que está a sentir? Sentiu a presença de Deus bem forte. Deus é fiel. E Deus, Jesus, ele vai voltar a qualquer altura para arrebatar a sua igreja. Nós estamos a ver os sinais a cumprirem-se. Jesus, ele vai nos dizer que os seus discípulos vão lhe dizer: Mestre, qual serão os sinais da tua vinda? Que haveria de haver terremotos em vários lugares, guerras, pestes, é o que estamos a ver. Mas ele disse: ainda não é o fim, não vos assusteis, é só o princípio das dores. Então é como uma mulher grávida fosse. É uma sensação bem forte. Oh, glória a Deus. Eu estou aqui cheio de calor, até tu. Eu também senti muita presença de Deus, meu irmão. Porque é mesmo assim, meu irmão. E você agora, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você tem um mediador, Jesus Cristo. E Jesus, ele não ouve só as suas palavras, ele ouve o seu coração. Olha que eu tivemos aqui, eu não sei se o irmão também estava no estudo da palavra, com o pastor Miqueias, em Gênesis, e o Espírito Santo tocou ao meu coração para entrar outra vez. Amém, você estava, amém, glória a Deus. É muito bom estudarmos as Escrituras, mas eu, como estava a dizer, que agora desfoquei-me um pouco da palavra, estava a falar que é como uma mulher grávida, dores de parto, fosse a dar à luz uma criança. Nós vemos que a mulher, as dores, elas estão-se a intensificar, não é? Quando uma mulher tem uma criança. Pronto, eu nunca fui mãe, ainda não sei, mas vemos que a mulher tem muitas dores e Jesus deu-nos esta analogia, que é como uma mulher grávida fosse a dar à luz na criança. E então as dores, as contrações estão-se a multiplicar. Você está a ver os terremotos, você está a ver os vulcões, está a ver o Cumbre Vieja, não é só o Cumbre Vieja, há outros vulcões em Itália, em vários lugares a entrar em erupção. Porquê? Porque nós estamos a ver
o juízo de Deus a cair sobre os filhos da desobediência, porque as pessoas não se querem arrepender. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. E o mundo já está em iniquidade, o mundo está cada vez pior. Está como Sodoma e Gomorra. Está como os dias de Noé, que Jesus ele vai nos dizer casavam, bebiam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então nós anunciamos agora, pelo Espírito Santo, a dizer: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Como a irmã está a falar do Brasil. Não, eu estou a falar de Portugal, eu sou português, irmão. E é assim, eu estou aqui a falar, Jesus ele vai voltar. As pessoas nos chamam de loucos. Porquê? Porque não conhecem a palavra, não conhecem as escrituras, não é? Deus vai dizer, o meu povo perece, morre por falta de conhecimento, por falta de ler as escrituras. Porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade, só há um caminho por Jesus. Não há outro caminho. Se alguém fala ao contrário desta palavra, é anátema. Nós não vamos acreditar, nós temos as escrituras, a nossa palavra de Deus, o nosso guia. Esta palavra, esta presença forte que agora o irmão disse que foi muito forte quando eu orei por si, é a presença de Deus. É Deus a dizer que o ama. Se fosse a única pessoa neste mundo, Jesus ele vinha, ele morria por si. Amém? E agora, meu irmão, nós agora temos sempre o estudo da palavra. Acho que agora o próximo estudo vai ser segunda-feira, sim, às 8h30. Agora estamos a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, não é, meu irmão? Acabamos o livro de Gênesis e vamos entrar em Éxodo. Os descendentes de Jacó no Egito. E estamos a estudar com o pastor Miqueias, que ele anda pela verdade, pelo Evangelho da cruz, que é renunciarmos as coisas deste mundo e andar nos caminhos de Deus e seguir Jesus. Amém? Por isso, meu irmão, glória a Deus. Se tiver alguma pergunta para me fazer aqui nos comentários, pode perguntar, irmão. Só beber um bocadinho de água. Se tiver alguma dúvida, irmão Jó, tenho também, se quiser ver a minha página Missionária Marisa Isabel no Facebook, tenho muitos testemunhos para a honra e glória do nosso Deus, que eu ajudo muitas pessoas através do Espírito Santo. Mas eu quando oro por uma pessoa e se Deus opera, toda a honra e toda a glória é para Deus, não é? Nada é para mim. Nós diminuamos e Deus cresce em nós. Mas para Deus nos usar, assim como o irmão sentiu agora forte a presença de Deus, e se eu oro por uma pessoa e se essa pessoa é curada, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que renunciar às coisas deste mundo. Nós temos que andar em santidade. Nós temos que cada dia ter intimidade com o Pai de joelhos. A nossa vida tem que estar sempre conectada com o alto. Jesus vai dizer para pensarmos mais nas coisas do alto do que as coisas terrenas. Amém?
e jejuarmos. O jejum também é importante para mortificar a nossa carne, amém? E quando nós fazemos isto, Deus ele vai nos usar tremendamente para ajudar a vida das outras pessoas e vamos ver o sobrenatural nas nossas vidas. Sempre onde vamos, vemos sempre o sobrenatural de Deus na nossa vida, amém? Glória a Deus. Irmão Jó, eu vou tentar para falar mais uma vez se consigo, a ver se dá. A ver se dá para tentarmos. Você aqui também tem o meu Instagram aqui no TikTok e tem o meu YouTube, onde eu também lá tenho as outras pregações de Gênesis desde o capítulo 1, o estudo bíblico, e o irmão pode ver. Mas qualquer coisa eu também vou ver se lhe mando por aqui. Então, irmão, eu vou sair, tá bem? Deus o abençoe poderosamente. Agradeça a Deus que o ama muito. Eu sou só a sua serva, eu sou só a sua serva para ajudar as pessoas. Se o irmão precisar de oração para algum assunto, também me pode contatar. Sim, mas primariamente agradeço a Deus, porque Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, amém? Ele sabe quando nós o queremos servir de todo o coração. E eu creio que o irmão Jó quer servir a Deus de todo o coração, não é? Porque senão não estava aqui. Glória a Deus, sim. Glória a Deus, irmão. Então, irmão, pronto, eu vou me despedir, não é? E vamos estar fortalecidos na rocha eterna que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E agora o irmão vai sempre participar conosco. Eu já estou a seguir o irmão, já estou. Vai sempre participar conosco para ter mais, para adquirir mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, saúde para o nosso corpo. Então, olha, tenham uma boa noite, um bom descanso. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em paz me deito e logo pego ao sono, pois o Senhor é nossa segurança. Por isso, meu irmão, tenha esta confiança. Melhor é confiar em Deus do que o homem, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, um beijo no coração, vos amo em Cristo. Glória a Deus.